Salve, salve, boa noite a todas e todos, Claudinei, Pris, Letícia, Heiderland, Maria e a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo. Ai, que audiência boa, boa noite a todos. Digam seu nome no chat para o André, para o Luiz ver que você está aqui, ver da onde você fala. É muito importante para a gente saber essa energia do que a gente está criando aqui nesse momento, nesse nosso cantinho da internet, como eu gosto de falar. Antes de começar e trazer os dois ao palco, eu só queria dizer que estou muito feliz da gente conseguir mais uma vez reunir esse tipo de encontro, né, dentro dessa da nossa cultura hoje em dia, né? É muita informação, é muita gente falando, é muito ao vivo, e poder semear um pouco do que a gente acredita, do brincar, da espontaneidade, de grandes pensadores, Winnicott, Spinoza, Nietzsche, entre outros. Então, fico muito feliz da gente estar há quase 3 anos aí nessa jornada. O André é um cara que um grande mestre para mim, né? E um cara incrível que está com a gente desde o começo. Luiz, há mais de 1 ano. E, puxa, é só gratidão aos dois e a vocês. E muito obrigado por estarem. Eu vou chamar os dois. Olha aí, que legal. Distrito Federal, Rio de Janeiro. Boa noite, psicanálise e poesia. Sim, é uma oportunidade única de aprendizagem. Hoje a gente vai ter um tema um pouquinho polêmico, um pouquinho cabeludo, mas nem tanto, sobre pseudociência, psicanálise, sobre o que é ciência, enfim. Todos nós que estamos no meio sabemos que rolou uma polêmica esse tempo, e vamos falar sobre isso dentro do olhar spinoziano e winnicottiano. Por isso vou chamar os dois ao palco, e só também para organizar um pouquinho o encontro, o André vai fazer uma pequena exposição, o Lessa também vai fazer uma pequena exposição, e depois a gente pode abrir para troca, aqui pelo chat principalmente. Eu sei que é curto o espaço para teclar, mas é bastante democrático, e que a gente faça desse encontro o melhor. E inscrevam-se nesse canal para as próximas lives. Se você está assistindo esse vídeo no canal do André Martins, inscreva-se no canal do André Martins também. E não se esqueça de compartilhar. Você pode compartilhar essa live agora para aqueles seus colegas que têm interesse em psicanálise, mesmo que de outras linhas. Tenho certeza que vão se surpreender com o conteúdo de hoje. Então tem um botãozinho aí que é tipo uma setinha assim para você compartilhar. Pode compartilhar por WhatsApp. A live hoje é aberta. E antes de chamar os dois, eu vou só fazer uma menção a todos os integrantes da comunidade Filosofia da Imanência. Estou vendo rostinhos conhecidos aqui. Vocês são incríveis e fazem parte também dessa live gratuita. Sintam-se abraçados e pertencentes a esse tipo de encontro. E último recado, é a primeira vez que a gente tem um ao vivo público. A gente já fez uma sala de Winnicott lá em dezembro do ano passado com o André e com Lessa, era só 100 lugares, ficou uma coisa bem fechadinha. Hoje a gente está num ambiente público, então é um encontro maravilhoso. Então, boa noite, Cristina, Cássia, Gessiane, Pris, Álvaro, William e Cássia, Natália, Margarete, e boa noite, André Martins e Luiz Lessa. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Olá, boa noite, Pedro, boa noite, Luiz, boa noite a todos. Estou vendo aqui todos os nomes, né? O Pedro já mencionou vários, né? Muito bacana ver. Enfim, pessoal da comunidade, pessoal em geral e amigos queridos. Enfim, é um prazer estar aqui para tratar desse tema, enfim, importantíssimo, fundamental, né? E deixar o Luiz dar uma boa noite também para a gente começar, né? Boa noite, Pedro, André. Olá a todas, todos e todas que nos acompanham ao vivo, membros aí da comunidade. Fico contente da gente estar junto, né? Agradecer a Circuito Saber por proporcionar esse encontro. Quer dizer, já que estamos na praça pública virtual, né, que é a internet, e a Circuito como essa agitadora cultural, enfim, dessa praça, né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa esquisita. Eu acho que aqui a gente pode se reunir num lugar bacana para pensar de igual para igual, de maneira democrática e carinhosa. Então, vai ser uma noite muito agradável. Então, obrigado à companhia de vocês todos e todas. Maravilha. Obrigado a você. Então, vamos passar a palavra para o André.
eu vou sair de cena, o Luiz também sai de cena, mas se você quiser entrar, Luiz, você dá um tchauzinho que eu tô te vendo aqui na coxinha. Eles não estão te vendo. Às vezes te dá uma agitação de falar algum comentário, dá um alô. Ou então, Pedro, deixa nós dois juntos. Perfeito. Né? Que aí já vai, fica. Ótimo. Maravilha. E entre à vontade. Qualquer coisa eu vejo. Muito obrigado, boa aula a todos. Eu vou pegar meu caderninho e minha caneta para desfrutar desse encontro. Obrigado aos dois de novo. Vamos lá. Bacana. Então, vou começar falando coisas, enfim, que eu já falei em alguns vídeos, já falei numa aula da comunidade de Filosofia da Imanência e que botei um pouco nos stories que eu gravei para chamar para esse nosso encontro de agora. Vou tentar ser bem sintético, é um tema complexo, infelizmente polêmico, não era para ser polêmico, mas que não é para ser complicado. Então, né, depois no chat, por favor, tirem suas dúvidas, perguntem. Não é para ser complicado, apesar de ser complexo. A polêmica, a gente sabe, né? Tem uma moça, enfim, uma microbiologista, que fala... Então, eu vou começar pelo final. Ela publicou um livro com o marido, que é jornalista, ela própria, as pesquisas que ela tem feito são de divulgação científica, não é mais de ciência propriamente dita, é divulgação científica. O marido jornalista publicaram um livro dizendo que, além de homeopatia e outros, que a psicanálise é uma bobagem e que não deve ser levada a sério. Né? Bom, então, o primeiro ponto, começando pelo final, é que esse tipo de argumento, tal coisa é uma bobagem, não vamos levar a sério, eu não sei se é familiar para vocês, acho que depois de eu dizer vai ficar claro que é familiar, é um argumento da lacração. A lacração não é científica. Então, o primeiro ponto que chama a atenção é assim, vamos cancelar a psicanálise em nome da ciência. Não é em nome da ciência, porque esse tipo de argumentação é o oposto da ciência, é a argumentação da anticiência. Vamos cancelar tal coisa. Opa, a ciência, de fato, ela pensa o quê? Vamos investigar, vamos perguntar, vamos fazer pesquisas, vamos descobrir. Ao contrário, vamos tentar se aproximar, conhecer, etc. Vamos cancelar o discurso da anticiência. Então, é uma anticiência em nome da ciência. Então, aí, segundo ponto que eu queria chamar a atenção também. Quando se fala, como essa moça fala, né? A ciência significa o quê? A ciência. É uma generalização de quem não faz ciência. Aí tudo bem, sim, ela tem graduação, mestrado, doutorado em microbiologia, mas a pessoa que também faz ciência não quer dizer que ela entenda o que é ciência. E eu diria da seguinte maneira, enquanto, enfim, filósofo, psicanalista também, enquanto professor de metodologia científica por mais de 20 anos na Faculdade de Medicina do UFRJ, eu diria o seguinte, ciência, de fato, primeiro ponto, significa pesquisa. Pesquisa acadêmica. Pesquisa que tem uma metodologia, que não se confunde com aplicar método XYZ, uma metodologia, ou seja, um procedimento. E um procedimento que existem milhares de metodologias. Metodologia, método, em grego, caminho. Então, a metodologia, antes de mais nada, é o quê? Você vai mostrar que caminho você seguiu para chegar àquelas conclusões. Então, ciência olhando de perto e não glamourizando, enfim, fantasiando à distância, ciência significa uma investigação que segue um caminho e esse caminho é explicitado para que os outros pesquisadores, então a gente vai falar de pesquisador, antes de falar de cientista, os outros pesquisadores possam refazer aquele percurso, concordar ou discordar, não necessariamente com o resultado, mas antes com o caminho, com a metodologia, com o método, com a amostragem, com uma inferência, com uma generalização. E é por isso, não é por alguma coisa assim, um mistério, que a ciência é refutável. Não? É porque a ciência é o quê? Uma aproximação que reduz a realidade buscando pontos comuns. Então, só para dizer o básico, o básico que, infelizmente, é corrente, usual, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, como a maior parte não necessariamente vale para outro contexto social, para outra cultura, para outro tipo de realidade física das pessoas.
E, no entanto, é muito fácil olhar de longe, aí tudo bem que a mídia faça isso, que o jornalista, o marido dela, faça isso, que ela, divulgadora científica, faça isso, já é mais chato. Que é olhar de longe e falar assim, está provado cientificamente. Isso não quer dizer nada, inclusive porque a ciência não prova nada. Se ela provasse, está provado, acabou, né? Então, ela demonstra, está demonstrado cientificamente tal coisa, que sempre depende das condições do quê? Da pesquisa. Ok. Nos debates, ela diz que a ciência, né, esse falso universal, a ciência, ele seria assim, a ciência experimental. Mesmo assim, ciência experimental também é refutável. Ciência experimental também segue métodos. Ciência experimental também, você pode questionar 1000 partes ali e também não prova nada, demonstra. Inclusive por quê? Porque a ciência precisa reduzir as variáveis. E no mundo real, tudo é complexo, tudo é interligado. Bom, então, tentando sintetizar, porque eu quero, né, passar a palavra para o Luiz e para a gente ter tempo também do debate, mas eu diria isso, que o primeiro ponto dessa pseudocrítica que é um aspecto que não é científico, é uma crítica que não é científica de alguém que, apesar de ter, no seu passado não tão distante, praticado ciência dentro lá da microbiologia, no caso, de alguém que não sabe epistemologicamente o que é a ciência, não percebeu, e que faz um uso ideológico baseado numa premissa falsa ou numa conclusão falsa de que a pesquisa experimental ou a ciência experimental diz a verdade. Isso não é ciência, porque a ciência não diz a verdade. Não quer dizer que ela diga mentira, quer dizer que ela demonstra resultados de pesquisa, ponto. As pesquisas são as mais variadas. Então, ela deveria saber isso, que não sabe por quê? Porque ela está obnubilada pela lacração da defesa de uma ideologia que simplesmente é anacrônica, superada, porque ela está fazendo uma coisa que existiu no século XIX, 1800 e tanto, que se chama cientificismo. Cientificismo é o quê? Uma ideologia segundo a qual o resultado da ciência experimental é mais valioso do que a própria realidade. Enfim, aí eu já falei em várias ocasiões, aquela metáfora, né, do mapa. Né? Você faz um mapa para você se localizar na cidade real. Aí o mapa tem que ser reduzido, porque o mapa com todos os detalhes da cidade real seria do tamanho da própria cidade, não serviria para nada. A ciência faz essa redução para ajudar a gente a entender propriedades comuns da natureza, digamos, ou dos objetos estudados. Ponto. Aí o que esse erro, que o cientificismo cai e que ela atualiza algo que foi superado há muito tempo e que se viu que, obviamente, o cientificismo não é científico, em nome da ciência, uma anticiência, que é exatamente o que ela está fazendo, né? É que, imagina, você está na cidade real, você vê alguma coisa da cidade que não está no mapa, e você pensa assim, não é o mapa que está errado, é a cidade que está errada. Isso, se o mapa disser a verdade, não, a ciência não diz a verdade, a ciência ajuda a compreender a realidade, assim como a psicanálise ajuda a compreender a realidade. Bom, essa é a primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês. Passo a palavra para o Luiz. Pô, André, é sempre muito bom te ouvir, né? E com muita clareza. Eu vou pegar carona nessa questão que você colocou, porque, primeiro, né, pensar junto contigo e com todo mundo que nos acompanha, assim, essa crítica, né, quer dizer, é mais do que uma crítica, né? Porque no caso é uma suspeição, quer dizer, uma acusação de que a psicanálise, mais grave do que não ser uma ciência nessa lógica, né? Ela é uma pseudociência. Por que a minha perspectiva é fundamentalmente nessa crítica de que a psicanálise seria uma pseudociência? Primeiro, porque mostra também, assim, uma espécie, na minha opinião, né, obviamente, de uma má-fé, porque qualquer pseudociência é, na verdade, um golpe, né, uma armação que um grupo com maior consciência, menor consciência disso, um indivíduo, enfim,
que, com maior ou menor clareza, sabe que o que faz é falso, em certa medida, né? Mas que quer se passar por verdadeiro, entenda-se, igual à ciência, porque pega carona não só na boa reputação da ciência, mas especialmente no senso comum criado por essa ideologia que o André acabou de citar, que é o cientificismo, né? Que, por sua vez, e eu acho que o que eu vou dizer agora dialoga muito com a filosofia do André, enfim, também um certo senso comum, e isso eu não vou entrar nessa seara porque o André domina isso muito melhor do que eu, a história da filosofia está marcada por essa também suposição de que os seres humanos são falhos, são faltosos, e a psicanálise inclusive usa esse termo, e que, portanto, nada do que eles façam deve ser muito levado a sério, porque pode ter muitos erros. Então, a maneira de minorar esse erro, digamos, que seria uma tendência natural nossa, é o método. O método é essa coisa imaterial, inumana, eu acho que é importante frisar isso, quer dizer, é igual acreditar em Deus, em certa medida, com todo respeito às pessoas que acreditam em Deus. Mas, assim, é dizer, olha, existe uma outra coisa e é esta coisa que nos guia. Se a gente fala isso num espaço flagrantemente religioso, isso não tem nada de esquisito, né? Mas deveria ser esquisito entre pessoas que dizem se guiar pela ciência. E acho que, não à toa, né, não só o nome do livro do casal é assim um maravilhoso ato falho, né? Que bobagem, mas a própria lógica assim já é bandeirosa também, porque de alguma maneira o que as pessoas que se apropriam desse discurso cientificista fazem é acreditar na ciência. E acreditar, nesse caso, é igual a acreditar na água benzida, é igual a acreditar em qualquer outra coisa. Eu não estou sequer aqui fazendo crítica à crença que as pessoas têm em coisa alguma, mas a ideia de que existe algo inumano, imaterial e que tem o poder de nos guiar para a verdade, que tem o poder de nos desviar do erro, né, da falha que nos seria, digamos assim, natural, um destino certeiro do qual a gente vai lutar para tentar se desviar, e só conseguiremos fazer isso com a ajuda desta coisa. Aí qual é o nome desta coisa? Bom, a depender da cultura, pode ser método. Ou seja, assim, esse método tomado como mais do que uma redução do real, como o André disse, porque aí ele está sendo bem usado, mas como uma substituição do real, ou seja, né, a ideia de que a radiografia é mais importante do que o tórax radiografado, assim, essa confusão, ela é parte da história do pensamento ocidental, especialmente. Ela tem profundas consequências na maneira como a ciência se desenvolve nos últimos 2 séculos, né? Em nome do método, por exemplo, cientistas alemães, na época nazista, congelavam partes de outros seres humanos que não eram tomados como seres humanos, né? Eram tomados como alguma outra coisa, uma outra categoria. Então, veja de novo, né? É importante tirar a coisa do humano, né? Então, você tem que afastar. Então, até o objeto tem que ser inumano. Aí lá o prisioneiro, enfim, vocês bem sabem da história, né? Enfim, prisioneiros judeus eram submetidos, em nome da ciência, né, a métodos de tortura que eram experimentos científicos. E o que fazia a diferença entre o experimento científico e a tortura, simplesmente? O método, né? Porque essa coisa que era levada como assim uma espécie de salvaguarda, né,
para se dizer que aquilo que está sendo feito é feito em nome de um bem maior, é feito em nome de um... alguém falou, desculpa, eu não entendi. De um bem maior, feito em nome de uma conquista que vai se reverter para um número maior de pessoas, para a humanidade, etc. Então, esse é um ponto importante que eu queria dizer, quer dizer, o que me parece especialmente grave é essa acusação de que a psicanálise é uma pseudociência. Então, é dizer que se trata de uma fraude, né? Que a própria psicanálise seria uma fraude. E isso, como a gente está vendo, tem a ver com esse início, né, da formulação da ciência, e especialmente do cientificismo, como crença de que a ciência é capaz de revelar uma verdade. Então, é um discurso que é muito parecido, inclusive, com quase todos os discursos religiosos, né? Existe uma verdade oculta que vai ser revelada. Esta crença não tem em si nada de científica, né? Porque cientistas são pessoas que buscam interpretar o mundo duvidando a princípio das suas próprias interpretações. Esse é o princípio básico de qualquer atividade científica, ou seja, é investigar, é pesquisar, é colocar à prova aquilo que compreende, que se percebe, que se demonstra, e, a depender do tempo, a depender das ferramentas, essas demonstrações também são diferentes, né? Elas são superadas. Dito isso, né, eu quero rapidamente, para não me estender e já passar daqui a pouco a minha palavra para o André, dizer que parte dessa estranha relação que a psicanálise vem tendo com os discursos científicos tem a ver com a sua própria fundação, né? Freud, ele tentou se defender das várias perseguições que sofreu, dentre elas enquanto judeu, né? Então o antissemitismo é uma marca, eu diria assim, não evidente no pensamento do Freud, mas implícita, né? Ele vai pensar, inclusive, nessa... vários dos conceitos freudianos falam, né, de forças persecutórias, enfim, como, por exemplo, uma pulsão de morte, e faz sentido para alguém que está vivendo o que ele viveu, né? Porque, enfim. Mas o Freud, por exemplo, ele vai procurando constituir a psicanálise, num primeiro momento, tal qual as ciências biológicas se faziam, né? A partir de uma espécie de tentativa de descrever experimentalmente o trabalho. Ele era um neurologista, como vocês sabem, né? Então as investigações psicanalíticas dele começam, né, por uma lógica análoga, tanto que um texto bastante importante para quem se interessa por psicanálise é o projeto que ele escreve, e é uma tentativa de associar assim um esboço de aparelho psíquico ao funcionamento neuroencefálico, né? A metáfora que o Freud usa, inclusive, são das sinapses, dos neurônios, enfim. Então, temos, digamos assim, uma cultura da construção do cientificismo que encontra, no momento histórico do trabalho inicial do Freud, um Freud que também imagina que aquilo que ele faz precisa se afirmar na linguagem daquilo que é considerado à época algo verdadeiro, valioso, adequado, né? Então, temos uma história, digamos assim, de suspeitas e tentativas de responder à altura desde o nascimento. E aí, para encerrar por hora esse comentário que já se estende, eu diria, por isso é importante a gente falar o seguinte: depende do que a gente chama de ciência para colocar a psicanálise dentro desse balaio, né? As ciências, de uma maneira geral, buscam construir hipóteses universais que se apliquem a casos universais. A psicanálise é um saber estranho nesse sentido, porque ela busca produzir hipóteses universais para compreender os casos singulares.
em certa medida, as outras ciências, ou as ciências de uma maneira geral, quando bem utilizadas, também, né? Para usar uma frase que o André sempre diz, e é com ele que eu aprendi isso, né? Assim, o bom método científico é aquele que, a partir de uma redução do real, nos reenvia para o real. Ou seja, uma boa ciência, ela também busca, a partir da compreensão universal, distinguir os casos particulares, singulares. A diferença é que, no caso específico da psicanálise, esse é o trabalho da clínica. A clínica é uma experiência sempre singular e que será melhor quanto mais se assumir como uma experiência singular, a partir daquilo que a experiência compartilhada e acumulada por outros psicanalistas e outras psicanalistas nos permitem compreender melhor aquilo que cada um de nós singularmente vive na companhia dos nossos pacientes. Então, essa discussão de se a psicanálise é uma ciência ou não é uma ciência, ela é uma discussão complexa porque envolve o próprio conceito de ciência. Mas certamente vale a pena a gente dizer assim, psicanálise não é pseudociência, porque ela não se vende como uma ciência e as pessoas devem acreditar nisso, né? A psicanálise, ela tem a sua base teórica, e uma base teórica tão vasta que é, em vários momentos, conflitante, portanto, não dogmática, né? Um dos temas que a gente vai conversar daqui a pouco, inclusive, é como é que o Winnicott pensa essa questão. O Winnicott é um autor que se aproxima em poucas coisas do Freud, avança em muitos outros pontos, é um autor completamente original e super importante. Isso mostra que é um campo que estabelece diálogo, que estabelece conflitos de perspectiva também, né? E que, portanto, todo mundo que pratica psicanálise está o tempo inteiro comunicando o que faz e colocando à prova aquilo que faz. Isto pode não ser suficiente para tornar a psicanálise uma espécie de ciência nesse sentido estrito das ciências experimentais, mas faz dela, sem dúvida nenhuma, um saber que é compartilhado por uma enorme comunidade e que se autorregula e que se coloca em público para o escrutínio público, né? Diferente de qualquer pseudociência, que a pessoa precisa, assim, defender internamente e jamais poder se colocar no debate, porque, assim, acredite, né, o famoso ame ou deixe. Esse não é o caso da psicanálise. Pode ser, eventualmente, o caso de grupos psicanalíticos, mas aí não é um problema da psicanálise, é um problema da formação política de qualquer grupo, né? Qualquer coisa que se organize como uma espécie de grupo pouco poroso, ideológico, portanto, será, assim, dado às rivalidades e, portanto, com pouca elasticidade para o debate e para o escrutínio público. E Luiz, pegando o gancho, fazer 2 comentários rápidos, e aí quero te ouvir sobre o Winnicott e a ciência, e depois quero falar também um pouco sobre o Winnicott e a ciência. Mas o que eu comentaria agora, primeiro você falou o projeto, né? Quem não está familiarizado, o título do texto do Freud é Projeto para uma Psicologia Científica. Bom, e além disso, o que Freud, por exemplo, tem uma palestra dele que ele deu para uma sociedade médica, que o título dele era assim, a psicanálise, a Weltanschauung, enfim, o que ele diz textualmente nessa palestra é assim: vocês podem me perguntar qual a diferença entre o que eu estou dizendo e a filosofia de Schopenhauer. E ele mesmo responde: é porque o Schopenhauer pensou como especulação filosófica, e o que eu estou dizendo é científico. Então, o Freud ele tinha essa preocupação, que a gente pode pensar que é uma bobagem, não quer dizer que a psicanálise seja uma bobagem é ter essa preocupação, mas que é compreensível, ele estava lutando para fazer respeitar as descobertas e as hipóteses dele. Muitos lacanianos dizem que Lacan simplesmente pega o que está em Freud e
traduz cientificamente. Obviamente, outra bobagem, não quer dizer que a psicanálise seja uma bobagem. Então, eu queria comentar isso, porque o que a gente pode dizer? Então, duas coisas. Que a psicanálise é claramente um saber. Então, colocar como ser ciência, não ser ciência, é um falso valor. Segundo ponto, ciência não é só ciência experimental. Ciência experimental não diz a verdade é um dogma, portanto, o cientificismo é anticientífico, e o que essa moça está fazendo é um discurso de anticiência, de lacração, né? Bom, de lixamento moral, de cancelamento, vamos cancelar a psicanálise, né? Não tem nada de científico isso, além de ser uma bobagem, né? É isso, é um ato falho o título, ela está falando o que ela está fazendo, uma grande bobagem. E, justamente, se a gente pensar em ciência não como uma idealização à ciência, a ciência experimental, obviamente, não é a única ciência. Por quê? Porque a ciência experimental ela se baseia necessariamente em métodos quantitativos. Só que existem métodos qualitativos. Então, o que ela estaria dizendo é que não é para levar a sério a própria ciência que utiliza métodos qualitativos, só que quem faz ciência de verdade e entende o que está fazendo, sabe que método quantitativo e qualitativo não se opõem. Muitas vezes se complementam, e mesmo quando não se complementam, têm objetivos diferentes. Você usa um método qualitativo para obter um certo tipo de resposta mais geral. É uma generalidade. Por quê? Porque você não aprofunda nada, você tenta ver exatamente aquilo que é comum para um grande número, uma amostragem imensa. Se a amostragem não for imensa, você não pode nem aplicar métodos quantitativos, porque o resultado não vai ser confiável, não vai ser significativo. E o método qualitativo, ao contrário, você não vai fazer um método qualitativo com uma grande amostragem. Então, você aplica método qualitativo quando a amostragem é pequena, que te permite aprofundar. E qual é a vantagem de aprofundar? Você compreender. Então, o quantitativo e o qualitativo se retroalimentam. Você faz um qualitativo e você vai pensar assim, nossa, agora o que eu descobri através do método qualitativo, eu vou poder transformar, aí sim, em critérios para uma pesquisa quantitativa e vice-versa. O quantitativo mostrou uma coisa, nossa, eu quero entender de perto, não dá mais para ser o quantitativo. Não sei se está dando para acompanhar o tamanho da bobagem que a moça falou. O tamanho da bobagem. E como se não bastasse, em ciência não há só métodos qualitativos e quantitativos, nem isso. Tem o quali-quantitativo e tem os métodos que não são nenhuma coisa nem outra. É uma miríade de métodos. E que são pesquisas acadêmicas. E que, nesse sentido, são, no mundo real, na prática, e não no glamour, lacrador, cancelador, são ciência. Por isso, acho que fica claro, né? Não faz sentido falar ciência. Enfim, queria fazer esse complemento e passar de novo a palavra para o Luiz, né? Para a gente já começar a pensar no Winnicott e a ciência. Mas se você me permitir, André, eu queria só pegar isso que você falou e dar assim, um exemplo prático da vida de todos nós, né? Por exemplo, toda a época ali de carnaval a gente vê um grande esforço do governo federal, governos estaduais, municipais, né? Fazendo campanhas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, né? E boa parte dessas campanhas são feitas com informações, né? Enfim, apelando para que o público use preservativos nas suas relações sexuais, né? E na distribuição, na oferta desses preservativos. Bom, isso acontece porque se tem dados cada vez mais sofisticados do comportamento, né, sexual da população, e se sabe que boa parte da população não usa preservativo, especialmente homens não usam preservativos. Então, temos aí um dado qualitativo importantíssimo. Precisamos, a partir disso, aumentar a prevalência do uso de preservativo, ou seja, aumentar a quantidade de pessoas que usam e também reforçar naquelas que já usam que é preciso usar sempre, não é usar de vez em quando.
Agora, quando se faz uma campanha maciça e a mensagem é use preservativo, porque assim você não vai pegar uma infecção e etc., essa afirmação ela funciona para mobilizar algumas pessoas, mas não todas, porque alguns indivíduos não usam preservativo por medo, por exemplo, de não conseguir ter uma ereção, outros não usam porque sentem desconforto, outros não usam por outras ideias e outras crenças, e, portanto, esse dado muito importante de que é preciso aumentar a prevalência do uso do preservativo vai ser melhor assim transformado numa política pública se além da campanha maciça e geral a gente puder compreender como é que a gente conversa com grupos muito diversos, né? Então é um exemplo de como métodos quantitativos e qualitativos eles são complementares, né? Eu acho que esse é o ponto. Já pegando então, a coisa do Winnicott agora... Ou eu começo o Winnicott, a ciência, e depois você... Tá bom, tá bom. Vamos lá, porque aí vai fazendo a troca. Então, o que eu preparei? Foi até legal, porque o Luiz pegou um texto, eu peguei outro texto do Winnicott, porque é um tema do Winnicott, né? O texto que eu peguei para dar referência, o título é Psicose e Cuidados Maternos, do livro da Pediatria e Psicanálise, é um texto de 1952. E é um texto que eu adoro, inclusive porque ele tem imagenzinhas, assim, uns desenhinhos, umas figurinhas, assim, que se eu fosse mais organizado, bom, dá para ver que está tudo anotado aqui, mas eu teria feito como é que é, um slide, um PowerPoint, não fiz, mas está lá no texto. Mas vamos lá. A ideia desse texto que eu queria trazer, pensar em voz alta e aí passar a palavra para o Luiz, é a seguinte. Vamos pensar conceito, e aí também vai ficar muito claro, assim, já coloco de cara, para a gente depois esquecer a moça, mas já coloco de cara. Essa ideia, psicanálise é um saber. Eu vou dar um exemplo agora. Como que o Winnicott pensa a ciência, o Luiz pegou outro texto também, como que o Winnicott pensa a ciência, e aí a questão óbvia é assim, faz sentido? Para mim parece que faz todo sentido. É ciência? É científico o que ele está dizendo? Não faz sentido dizer que é o que não é. No certo sentido, não, é um saber. É um suporte para uma compreensão, é uma ferramenta conceitual para compreender o psiquismo humano e mais, compreender a cultura, compreender o que é ciência. Então, é uma ferramenta conceitual, é um saber, é um suporte de compreensão, é algo que ajuda a gente a entender o mundo concreto real. Mas não é ciência quantitativa, experimental, então é uma bobagem e não é para ser levada a sério. Óbvio que essa afirmação é que é uma bobagem que não é para ser levada a sério. Então, vamos lá. O Winnicott. Aí fala de conceitos básicos do Winnicott. O Winnicott tem um conceito de espaço potencial, que é o espaço, enfim, são conceitos que ele está criando para descrever o que ele está percebendo na realidade, e em particular na realidade dos bebês. É o espaço onde acontecem fenômenos transicionais. A palavra transicional vem de transição, mas não significa transição estrito sensu, não é passar disso para aquilo. O transicional, essa palavra que ele inventou, por isso, né, não tem como não se tornar um conceito, é para dizer o quê? Que existe um espaço de uma transição que não é uma transição dinâmica, espacial de um ponto para o outro. É uma transicionalidade presente entre o quê? O mundo interno e a realidade externa. Dito de outra maneira, todos nós, e depois a gente vai falar do bebê, todos nós percebemos objetivamente objetos e nós concebemos subjetivamente objetos. O que o Winnicott observou, é que o objeto objetivamente concebido e o objeto subjetivamente concebido, então, objetivamente percebido e subjetivamente concebido, é o mesmo objeto. E mais, é o mesmo objeto no mesmo momento. Todos os objetos,
tudo do mundo, a gente percebe ao mesmo tempo, objetivamente e subjetivamente. Isso é uma constatação. Eu falo isso nas minhas aulas, né? Nem sempre com essas palavras, mas uma aula como essa, uma palestra, para que cada um de vocês, né, presentes aqui, né, e quem vier assistir depois dessa aula, cada um de vocês, se estão compreendendo porque estão compreendendo de acordo com a singularidade de cada um, com a história de vida de cada um, com a compreensão de cada um. A compreensão, entre aspas, científica, seria o que? O comum, o universal, aí é comum para todo mundo, então não está compreendendo tanto assim. Porque compreender é compreender fazendo associações, é compreender levando para outros lugares, é compreender se apropriando, singularizando o que está sendo compreendido. Senão não é exatamente compreender, é decorar. A gente sabe que decorar, a pessoa não entendeu. Ela, aprendi, sei repetir. Tá bom, me dá um outro exemplo. Pânico. Isso acontece, né? Se a pessoa entende, ela consegue dar outro exemplo, ela consegue fazer associações. E, digamos, eu estou aqui falando, aí talvez alguém fale assim, vou fazer uma outra associação que me veio à mente. Eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. Ou seja, o que o Winnicott está dizendo? Compreender ativamente é sempre criativamente. A criatividade ela é intrínseca à compreensão por conta da singularidade de cada um que compreende. Essa criatividade, que Spinoza é a própria ideia do afeto ativo, da ideia adequada, não é adequada ao objeto externo, é adequada à própria potência da própria pessoa. Essa criatividade ela é um fenômeno transicional. E o Winnicott vai dizer, inclusive nesse texto, se você substitui, né, tem até um dos desenhos, se você substitui esse fenômeno transicional por um objeto que está tendo a função de concretizar, de tornar palpável para aquela pessoa esse sentido da transicionalidade, aí temos um objeto transicional. Então, quando a gente investe de sentido um objeto, em geral, obviamente, afetivamente, ele representa, não no sentido forte da representação, isso representa aquilo, mas ele é uma multidão de coisas para a gente, é um objeto transicional. Aí, ok, o Winnicott vai falar do bebê, mas vai falar do adulto também. Nesse texto é interessante, porque ele está falando do bebê e explicitamente do adulto. Então, nós vivemos num espaço potencial e as coisas são fenômenos transicionais. Quanto mais saúde psíquica, saúde mental, mais as coisas são vivenciadas ao mesmo tempo, subjetivamente e objetivamente. O objetivamente é justamente o quê? O que vai ficando comum, menos singular e mais comum. Por isso que ele chama realidade externa de realidade compartilhada. E aí, no texto, justamente, ele vai mostrar que o quê? Existe a realidade subjetiva, o espaço intermediário e a realidade objetiva. Essa realidade subjetiva, ele vai dar vários exemplos. O sonhar, ele vai colocar aqui os impulsos da vida, e vai indo para a fantasia, para a criatividade. Nesse intermediário, ele vai colocar, olha só, arte, religião. Aí vai indo para o brincar. E aí, quando vai chegando na realidade compartilhada, não é um objetivo absoluto, na realidade compartilhada, isso quer dizer o quê? O que é comum. Aí ele vai colocar trabalho, ciência. Ficou muito claro. Então, o que é ciência? A ciência é uma parte do espaço potencial, isto é, do real, que busca propriedades comuns, que obviamente isso é uma redução, que obviamente isso perde toda a riqueza, mas que pode ter uma finalidade de utilidade dentro disso que ela expressa, que é algo muito mais complexo, muito mais profundo. Então, aí ele vai falando justamente dos problemas psíquicos, né? Defensivamente, se a pessoa foge da realidade compartilhada na subjetividade, essa subjetividade vai ser reativa. Então, essa subjetividade não vai expressar essa criatividade. E ela, então, vai se fechar
para os fenômenos transicionais e vai buscar solucionar as questões que angustiam ela e tudo mais por defesas psíquicas de uma negação do real, da realidade compartilhada. Só que a realidade compartilhada também pode ser o que o Winnicott chama, vivenciada como uma defesa maníaca, ou seja, uma fuga para fora, que é o que a gente está vendo nesse livro, nessa polêmica, de dizer só o que vale é o que está fora, que o Luiz mencionou, é uma tradição metafísica, simplesmente isso. Tudo que é singular, nossa, é arriscado, não é verdadeiro. Como não é verdadeiro? É o que existe. Como diz Spinoza, o que existe são coisas singulares. O que existe é o particular. O universal é uma abstração. Então, os entes universais, se eles não forem o que há de comum, e aí é para entender que é só o comum, não abarca toda a realidade, se a gente achar que os universais têm um valor maior, são falsos universais. E aí você sai do espaço potencial, que é o espaço da vida, e fica se defendendo de si próprio, da vida, acreditando só nessa realidade externa, como se não fosse uma realidade compartilhada de uma parte dos fenômenos transicionais que seria só uma ferramenta para a compreensão do real, mas que passa a ser psicologicamente, subjetivamente, uma defesa contra a realidade. Bom, é isso que eu pensei, assim, que eu trouxe de Winnicott à ciência, quero ouvir o Luiz, e estou vendo que bom, que já tem coisa no chat para a gente abrir o debate depois da fala do Luiz. Não, isso mesmo, né? Então, o Winnicott, apesar de não ter se pensado como filósofo, não ter se nomeado dessa maneira, né? Ele está fazendo o trabalho de todo filósofo e filósofa, que é pensar a vida, pensar a realidade e tentar encontrar formas de dizer aquilo que há, né, da melhor maneira possível. E, bom, ele fez isso de uma maneira que me parece muito adequada. Como diz o André, e eu peguei carona nisso para fazer aquela primeira parte da minha fala, o Winnicott percebe, ele constata, né, de que essa divisão, para usar os termos da filosofia do André, né, assim, metafísica, ou seja, de uma vida que se imagina que existe uma outra melhor e mais adequada, uma outra realidade mais real do que esta aqui, ele percebe que essa concepção metafísica, ela é falsa, evidentemente, ou seja, essa crença profunda na experiência humana e que projeta, é um mecanismo projetivo, defensivo, que projeta, portanto, numa coisa supostamente externa, inumana e, digamos assim, verdadeira, né, infalível, que seria o método, ele percebe assim, isso não faz sentido. Não faz sentido pensar a ciência como uma coisa que não seja parte da experiência humana, como todas as outras coisas das experiências humanas, como a arte, a religião, enfim, a ciência também. Certamente, elas não são experiências idênticas, elas não são comparáveis no seu conteúdo, mas elas são absolutamente parte de uma mesma coisa, que é a criatividade humana, que é a capacidade de inventividade de todos nós. Inventividade essa que é o motor da relação que nós temos com o mundo, com o real, do qual fazemos parte. Ou seja, o que o Winnicott especialmente nos ajuda a compreender é que não existe a realidade e a gente. É que nós somos parte dessa realidade. E essa realidade que somos, ela é sempre experimentada de maneira singular, ainda que haja, evidentemente, pontos comuns, e é por isso que nós somos seres gregários, é por isso que quando a gente tem uma experiência singular que é muito fora dos pontos mínimos de objetividade comum, de propriedade comum, a gente diz que a pessoa está em sofrimento grave, por exemplo, uma psicose, quer dizer, ela está imaginando, né, ela está vivendo a partir de um descolamento da realidade, que é uma defesa em relação a essa realidade. Pois bem, o oposto
assim, suposto oposto, né? Porque não é nem um oposto, está próximo, assim, uma espécie de discurso assim, super objetivo, uma espécie de desejo de pureza das coisas, uma coisa, portanto, neurótica, obsessiva, também é uma defesa em relação à realidade. Então, o que o Winnicott nos mostra é que, assim, a realidade, nós somos parte dela. 2, experimentamos a realidade sempre à nossa própria maneira. Portanto, nós podemos até chegar num consenso aqui de qual é o nome dos tons de azul da camisa do André. Entretanto, cada um, a despeito de dizer nomes idênticos, tem uma experiência completamente singular. A gente pode dizer que o azul turquesa é azul turquesa porque percebemos uma propriedade comum disto e nomeamos assim. Mas como é que é o seu azul turquesa? Como é que você experimenta isso? Bom, essa é uma experiência completamente singular, né? Em psicologia se usa o termo do solipsismo, impossível saber da experiência privada do outro, porque a comunicação diz muito, mas não tem como experimentar o que o outro experimenta. A gente pode compreender o que o outro diz, porque há propriedades comuns, evidentemente, né? Por isso a gente se emociona quando o outro se emociona, é por isso que a gente compreende o que a pessoa nos diz, é por isso que a gente discorda do que a pessoa diz. Porque a gente está vendo os pontos comuns, os pontos dissonantes. Então, eu queria pegar aqui um trechinho em que o Winnicott fala, é num outro texto, no mesmo livro organizado, né, sob o nome de da pediatria à psicanálise. O texto se chama Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, né, versa exatamente sobre os conceitos que o André acabou de falar. É um texto apresentado publicamente em 1951. Né? Eu peguei um trechinho do final do texto. Né? O Winnicott tinha uma mania de, em alguns textos, no final, ele faz uma espécie de resumo, que ele chama de sumário. Né? Então, lá no sumário, no finalzinho do texto, o quarto parágrafo, o Winnicott diz o seguinte, ó, essa área intermediária da experiência, que o André nomeou aqui, né, espaço potencial, ele não nomeia nesse trecho, então estou fazendo questão, essa área intermediária da experiência, não questionada sobre se ela pertence à realidade interna ou externa, entenda-se compartilhada, constitui a parte maior da experiência do bebê, e pela vida fora se mantém como lugar das experiências intensas no campo da arte, da religião e da imaginação, e também do trabalho científico criativo. Luiz, eu não sei se foi só para mim travou. Você pode ler de novo? Acho que foi só para você, André. Acho que deu passo. Foi certo. Desculpa, então. Que bom que eu voltei. Mas, enfim, eu acho que vale a pena só frisar, né? Quer dizer, aquilo que o Winnicott diz assim, a experiência do bebê, bom, mas a experiência do bebê e pela vida fora, ou seja, a vida, como afirmou o André, é a própria experiência transicional. Ou seja, alguém que imagina que existe uma coisa fora disso, é essa pessoa que está imaginando uma realidade assim alternativa à própria realidade. Assim, é como se pudesse existir um mundo que é vivido por nós, mas que se a gente pudesse livrar da nossa própria experiência de viver neste mundo e ser parte desse mundo, aí sim chegaremos à verdade. Quer dizer, é a expressão do mais grave conservadorismo, né? A despeito dos autores do livro terem sido figuras importantes no último ano, durante, né, os anos de pandemia, no combate à desinformação, à fake news, etc. Mas, enfim, infelizmente agora confundem as coisas e passam, digamos, a defender uma ideia que é tão imaginativa, no sentido de uma imaginação que se descola, né, se dissocia da realidade,
quanto aquela que combateram muito bem combatidamente no passado. A ideia de que existe uma experiência humana que será melhor se ela não for humana. Ou seja, por que isso eu estou chamando de uma expressão do conservadorismo, né? E pode soar estranho para as pessoas, assim, puxa, mas uma figura que se destacou tanto, né, contra o conservadorismo, não foi contra o conservadorismo, foi contra o extremismo de direita e contra o negacionismo, né? É outra coisa. Porque no conservadorismo, a principal crença é, na verdade, uma descrença na imaginação humana, assim, e é melhor a gente não mexer no que já está aí, porque se a gente for inventar uma coisa nova, vai dar ruim, né? Essa é a ideia fundamental de todo indivíduo conservador. E não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou descrevendo, né? Da mesma maneira como outras concepções ideológicas, políticas podem ter afirmações outras, talvez muito mais, assim, digamos, simpáticas à criatividade humana, mas, entretanto, podem também ser igualmente falsas, no sentido de atribuir à criatividade humana um poder que ela não tem, né? Então, assim, tudo nos pertence e vamos resolver tudo com progresso, tecnologia e etc, etc. Caiu na mesma coisa, né? Então, o ponto fundamental, o Winnicott é um autor que nos ajuda num elemento que, para o trabalho psicanalítico, é muito importante, e eu diria que para a cultura, ou seja, como organização da vida social, também é muito importante. Uma reconciliação entre o mundo interno, ou seja, as nossas experiências singulares, e a realidade compartilhada, o mundo externo, entendendo que o que há sempre é uma sobreposição de uma parte dessas duas coisas descritas como distintas, mas que são sempre e necessariamente experimentadas nessa a junção, né? Ou seja, a gente só experimenta o real do qual participamos e que experimentamos. Não existe um outro, né? Que o método, essa coisa imaterial e supostamente superior, digamos assim, como se fosse a única criação humana confiável, né? Uma criação humana que, se tudo der certo, fará com que os humanos sejam dispensáveis, né? O método irá resolver por si só. É quase que a fé, né? A crença que se tem agora na inteligência artificial, mas aí pode ser tema para uma outra aula, para uma outra live, quer dizer, mas no bojo, assim, no cerne da coisa, é a mesma crença, a crença de uma coisa redentora do quê? Da nossa natureza humana, que seria uma natureza falha, terrível, dada ao fracasso, à destruição e à má compreensão. Então, compreender seria compreender de fora. E o que o Winnicott mostra com a sua psicanálise é que compreender não é que é melhor se for de dentro, não tem como ser de outro jeito. Porque simplesmente tudo que nós percebemos, vou pegar a frase que o André citou, tudo que nós percebemos objetivamente, nós concebemos subjetivamente. Tudo que há no mundo existe em nós de alguma maneira porque nós nos expressamos e nos relacionamos com essas coisas. Portanto, nós somos parte do real, a gente não se relaciona com o real. Para encerrar, é igual na questão ecológica, né, que talvez seja um ponto que a gente vem, enquanto sociedade, discutindo. A gente avança cada vez mais e interessante, né, que uma certa consciência da importância de se preservar a natureza vá se consolidando como um senso comum. Mas, veja, conserva ainda uma dicotomia que é falsa e que é datada, e vem do mesmo lugar, dessa ideia lá do cientificismo. Assim, nós precisamos preservar a natureza, essa coisa distante que nos serve, né? E que vai ser melhor cuidada se alguém cuidar disso e não a gente, porque a gente não consegue cuidar direito. Então, assim, a psicanálise, nesse sentido, se aproxima muito do pensamento, assim, ecologista, ou do Ailton Krenak, para pegar
um pensador, um filósofo brasileiro, ameríndio, né, nesse sentido, indígena, que vai dar uma outra interpretação, vai compreender que nós somos parte da natureza, que não há a natureza. O Winnicott compreendeu isso de outra maneira, dizendo da sua forma e da cultura e do lugar da cultura do qual pertencia, um inglês vivendo em Londres, né? No século XX, que assim, não existe a realidade, existe o real, existe isso que nós somos. Então, quanto melhor compreendermos a nossa experiência no real e com o real, com a realidade, real como sinônimo de realidade, melhor será tanto para divulgar as nossas ideias, né, tanto quanto para explicar aquilo que fazemos enquanto clínica e, por fim, para propriamente constituir a clínica e, assim, produzir um efeito no encontro com as pessoas que nos procuram, um efeito que seja positivo para a vida delas, né? Sem que isso seja proselitismo, dogmatismo, mas que seja a compreensão de que, assim, o que é melhor para aquela pessoa? Opa, o melhor para aquela pessoa é o que vai vir dela. Se alguém disser de fora para dentro, vai ser convencimento, proselitismo, dogmatismo, etc. Não é isso que a psicanálise se propõe, nem como método de tratamento e nem como teoria, né? Então, eu quero convidar vocês, né, quem quiser conhecer esse pensador, eu acho que a gente pode dialogar muito, entendendo assim qual é a importância do pensamento do Winnicott para pensar a contemporaneidade, para pensar esses dilemas que surgem de tempos em tempos nessa acusação rasteira de que a psicanálise é uma pseudociência, ou seja, é um golpe, mas que especialmente tem na origem dessa acusação uma profunda descrença. Então veja que no fundo é uma crença, uma profunda descrença na capacidade humana de se expressar e de ser o que é, ou seja, parte do mundo. Esse desejo de apartar o humano do mundo, mesmo que seja com a desculpa supostamente nobre de salvar ou o mundo ou os humanos, né? Porque se o paradigma do século XIX é de que o mundo é muito perigoso e faz mal aos seres humanos, o do século XXI parece ser assim, de que os humanos fazem muito mal ao mundo. O que o Winnicott nos ajuda a compreender é que não existe o mundo nos fazendo mal ou a gente fazendo mal ao mundo, porque somos parte de uma mesma realidade. Isso vale para a clínica, isso vale para a ciência, né? Então, quanto mais a ciência também puder compreender a si mesma como uma expressão da nossa criatividade e que será melhor e mais válida quanto mais ajudar a compreender a realidade e não a tentar corrigi-la, né, como assim um ombudsman do jornal que diz, né, na existência erramos na página 5, então tudo bem, não existe erro da existência, existe erro de interpretação. E como a ciência, né, o André disse, sendo um saber que se coloca para o debate, os psicanalistas podem errar suas interpretações, podem errar nas suas hipóteses. E exatamente porque podem errar, outros podem corrigir, podem dialogar, podem discutir, podem apresentar outras teorias, podem apresentar outras hipóteses dentro do mesmo campo de saber. O Winnicott é um desses psicanalistas que, no seu tempo e agora para sempre, nos ajuda a pensar uma certa psicanálise, né? Então, a própria existência desse autor e da riqueza do seu trabalho é o exemplo de que a psicanálise não é dogmática, ou ao menos não precisa ser para aqueles que, porventura, vierem acreditar que ela deveria ser um dogma. Não, assim, ela é um campo de trabalho com a experiência humana, seja para cura, no sentido amplo do termo, seja para a compreensão da realidade de uma maneira mais ampla, da realidade social, etc. Mas sempre nesse diálogo permanente entre muitos e diversos que concordam em alguns pontos, discordam em outros, e é isso que faz
assim como na ciência, nas ciências, né? Na psicanálise, um mecanismo de pesos e contrapesos e de autorregulação, né? Afinal de contas, e eu encerro aqui, os cientistas usam métodos de validação que são também esquisitos, né? Que, assim, os chamados método ouro, né? É quando há um consenso, ou seja, o que é o método ouro? É aquilo que um grupo elegeu. Mas tudo bem, se a gente confiar nesse grupo e o grupo tiver escolhido uma coisa que é bacana, que ótimo. Mas a história da ciência mostra que muitas vezes essas escolhas consensuais são feitas não porque correspondem à realidade, mas porque correspondem a outros interesses. Então, isso faz da ciência uma coisa não válida? Isso faz da ciência uma coisa não confiável? Não, isso só mostra que a ciência é, de fato, uma experiência humana, porque nas experiências humanas como um todo, tem coisas que são honestas, tem outras coisas que são desonestas, tem coisas que são nebulosas, e assim vai. Bom, é isso. Eu convido vocês a conhecerem esse autor super estimulante, que é o Winnicott, e vamos dialogar agora com vocês, né? Enfim, me estendi aqui, falo pelos cotovelos, mas é uma alegria. Hein, Luiz? Eu anotei aqui 3 comentários, né? Quero comentar os 3, e aí, claro, você fica à vontade também para comentar. Antes, eu queria só pegar um gancho também do que você falou, sobre quando você mencionou o Krenak, ecologia, sustentabilidade. Essa moça em questão, ela tem uma coluna na rádio CBN, e eu, com frequência, ouço a rádio CBN, e uma vez eu ouvi, e aí depois pensei, bom, chega, porque eu prefiro ouvir alguma coisa que diga respeito à ciência, né? Eu ouvi ela defendendo a agricultura em massa com sementes transgênicas. Bom, e o argumento dela é que, que a plantação em grande escala com semente transgênica era necessária para abastecer um país com uma grande população. E segundo, e que quem era contra isso, aí vem a lacração e o cancelamento de novo, quem é contra isso é porque é anti-ciência. Ponto. Opa, eu me interesso por esses temas, né? Gravei uma live que está disponível no meu canal do YouTube, numa agrofloresta, né? E sempre me interessei, sempre busquei me informar e tudo sobre a agrofloresta. E um dos pontos que eu sempre soube é que a agrofloresta pode ser, e em algumas experiências isso acontece, ser praticada em larga escala para alimentar grandes populações. Então, eu vi assim, bom, primeiro, me parece, depois vou comentar, me parece que essa afirmação de que só as sementes transgênicas alimentam grande população é falsa. Segundo ponto, a semente transgênica, existem estudos científicos também que indicam, não de forma ainda definitiva, mas que sementes transgênicas têm um fator cancerígeno, e mais, as sementes transgênicas não podem ser replantadas. Então, o pequeno agricultor ele tem que comprar a semente, ele não pode ele próprio replantar. Então, evidentemente, ela está falando de uma ideologia nada científica, ainda por cima vinculada a interesses financeiros. Bom, aí, ok, aí eu pensei, bom, agora eu vou ver essa parte da plantação em massa. E fui no Google acadêmico e coloquei lá, agrofloresta, produção em massa, apareceu centenas de artigos em língua inglesa e em português, mostrando isso, confirmando que pesquisas científicas, centenas de pesquisas científicas, mundo afora e no Brasil, confirmando que a agrofloresta pode produzir em massa. Ou seja, ainda por cima, ela é ignorante cientificamente, ela não está a par das pesquisas científicas, estava falando uma coisa ideológica em nome da ciência. Ou seja, desastre total, e confirmou isso, é um discurso ideológico, de uma maneira geral, de lacração e cancelamento, e, infelizmente, em nome da ciência, assim como o cientificismo do século XIX. Bom,
fechou esse parênteses que me lembrou, porque foi muito chocante para mim ver assim, como assim? Ela não está nem a par das pesquisas científicas, está literalmente falando bobagem. Bobagem. Bom, vamos lá. Perguntas. Já vi que tem mais perguntas. Vou comentar essas primeiras 3, vi que surgiram outras agora. Opa, diga, Pedro. Eu queria só dizer, eu primeiro agradecer os dois, que a exposição foi maravilhosa, acho que está todo mundo extasiado com tudo que foi dito aqui. Eu já estou pensando 1 milhão de cortes que eu vou fazer dessa live, porque na seriedade, mas a importância do que é dito aqui é realmente fundamental para todos os campos, né? Daí eu vou dizer só uma coisa para as pessoas que estão assistindo a gente até agora. Obrigado por estarem aqui. A audiência está incrível desde o começo, então que a gente consiga fazer desse encontro ser o mais rico possível. Eu vou pedir que vocês refaçam as perguntas. A gente estava lendo, o André estava lendo, o Luiz estava lendo, eu estava lendo também. Os comentários estão incríveis. Eu vou pedir que vocês refaçam as perguntas a partir de agora, para que a gente siga uma ordem, porque senão a gente vai ficar pescando aqui, André, daí alguém comenta em cima. Vamos, a partir de agora, você faz a sua pergunta ou comentário e a gente comenta em cima disso. Pode ser? Pedro, eu anotei na ordem. Você anotou na ordem? Bom, então tá bom. Beleza. Aí, bom, é pena porque aí não entra na imagem, mas tudo bem. Podem refazer também. Não, você falar, eu consigo falar. Beleza, ok. Mas eu sempre sou egoísta e passo na frente aqui. Eu vou fazer um breve comentário, um pedido, na verdade, para vocês. Quem quiser falar, André ou Luiz, para daí a gente ir para as perguntas do comentário. Pode ser? Desculpa. Mas é que, assim, me parece... a minha pergunta vai nesse sentido. Quando vocês falaram de ciência, de saber, de investigação, o Winnicott, ele, na origem do pensamento dele, ele foi nesse espírito, não é? Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Tipo, ele era pediatra, estava com as crianças, e daí nesse espírito quase que espontâneo do próprio brincar mesmo, que depois ele conceitua, que surgiu a teoria dele, né? Porque você falaram um pouquinho do Freud, de ser ele, toda a carga que ele, da onde veio o pensamento dele e tudo mais. Poderiam falar um pouquinho, porque eu acho... Posso comentar um pouquinho, Luiz? Então, Pedro, super legal você lembrar esse ponto, né? Eu vou dizer a minha maneira, né? Como que eu li de biografia, o que eu vejo nos textos do Winnicott, né? Esse mesmo livro é da Pediatria e Psicanálise, é uma coletânea de textos, né? A imensa maior parte dos livros de Winnicott são coletâneas de artigos que, em geral, ele apresentou na Sociedade Britânica de Psicanálise, a mesma sociedade onde estava o Freud, refugiado do nazismo, onde estava Melanie Klein, enfim. Então, foi o Balint. Então, são palestras, apresentações que depois foram juntadas, né? E ele conta, aí os primeiros textos desse livro, por exemplo, da experiência dele como pediatra. Então, Freud, ele era um neurologista, hoje em dia seria da neurociência, né? Lacan, um psiquiatra, Winnicott, um pediatra. E, enquanto pediatra, ele observou bebês. E ele não tinha nenhuma pretensão, eu costumo observar isso, né? Freud, ele fez um doutorado em filosofia, o orientador dele do doutorado era o Franz Brentano, que foi o mesmo orientador do Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia. O Freud não defendeu a tese, mas ele cursou esse doutorado. E Freud, quando ele se exilou na Inglaterra, e começou a escrever os textos que foram considerados assim, psicanálise em extensão, os textos Moisés, o monoteísmo, o futuro de uma ilusão, mal-estar na civilização, mal-estar na cultura, ele escreve no diário dele, enfim, estou fazendo o que sempre quis, filosofia. É isso. Freud, ele era um pensador que desejava ser, no início, um neurocientista, projeto para uma psicologia científica, esse desejo de fazer valer a psicanálise como ciência, no entanto, do que ele próprio confessa, né? Enfim, revela, que ele tirou da filosofia do Schopenhauer. Ok. E ele, quando começa a escrever os textos, né, livres e tudo, ele diz, enfim, estou fazendo o que eu sempre quis, filosofia. Ok. Lacan, um psiquiatra, que, no entanto, era, quem conhece um pouco a cultura francesa, agrégé de filosofia. Agregation é uma prova nacional na França que, objetivamente, serve, um passe, é necessária para dar aula no ensino médio.
mas como é uma prova assim, panorâmica e muito exigente, normalmente só um professor agrégé que obtém, passa nessa prova, consegue ser selecionado para dar aula na universidade, embora não seja uma exigência para a universidade. E, de uma maneira geral, na cultura francesa, quando você é agrégé em alguma coisa, você é considerado assim, um conhecedor daquilo, que é um conhecimento panorâmico, mas um conhecimento panorâmico exigente. O Lacan era agrégé em filosofia. Ok. O Winnicott claramente não tinha nenhuma pretensão, nem de filosofia, nem e não lia os filósofos, ele lia os autores de psicanálise da época. Ele simplesmente observava bebês e ao observando bebê, ele se tornou um psicanalista, e ao observar bebês, ele constatou várias coisas, vários comportamentos e tudo. E para se expressar, aqui e ali ele comenta assim, não com essas palavras, mas quase com essas palavras e com essa ideia. Eu queria me expressar nos termos do Freud, mas eu não consigo, quase pedindo desculpas. Tipo assim, foi mal, pessoal. Eu queria falar freudianês, mas eu não consigo. E aí ele cria conceitos da maneira mais autêntica, filosoficamente falando, que é justamente o quê? Ele está se expressando. Então, quando ele fala, por exemplo, fenômenos transicionais, ele está tentando descrever o que ele observa. Ele inventou uma palavra, não é assim, agora eu vou criar conceitos porque eu sou filósofo, eu vou criar conceitos e, ao criar conceitos, sou um filósofo. Como alguém que a gente conhece que fez isso. Bom, ok. Não, ele criou palavras para expressar e ele explicava o que ele via. E se tornou um grande pensador porque se permitiu observar, se permitiu perceber, e fato é que percebeu e colocou isso em teoria, não por um desejo de colocar em teoria, mas ajudou a gente a compreender com essa observação, esse saber dele, compreender a psicodinâmica, o psiquismo humano, a formação, a importância da formação na infância, que Freud e Lacan não tinham percebido nada disso, né? E por isso acreditavam no intrapsíquico vindo de uma leitura filosófica tradicional. E o Winnicott, ele criou um novo paradigma e ele imergiu a psicanálise na imanência simplesmente por observar a imanência. Bom, isso aqui eu queria respondendo ao Pedro, né? E depois dar uma comentada também, né? Eu já vi que tem mais coisas, mas Luiz, se quiser comentar também. Não, para a gente poder ouvir mais gente também, mas eu concordo plenamente, é isso. Eu acho, Pedro, que a riqueza do Winnicott está fundamentalmente nessa abertura para a realidade, né? Ou seja, alguém que procurou compreender e não inventar, né? Ou seja, a criatividade, nesse caso, no Winnicott, não é um método de invenção de uma coisa alternativa, mas é a invenção de ferramentas para se compreender melhor, para compreender melhor o que se vive, com quem se vive. Ou seja, o Winnicott é, de fato, a ideia de autoajuda, se a gente levar ao rigor da coisa, é isso que um autor como o Winnicott, como qualquer pensadora sério, faz, ou seja, constrói um conjunto teórico, mas não precisa nem ser necessariamente uma concepção tão estabelecida como uma teoria fechada, tal, mas um panorama daquilo que experimenta e pensa a partir do que está constatando, né? E o autor, nesse caso, ele tem valor e a sua teoria tem valor, não porque ela é super sofisticada, rebuscada e com milhões de referências, mas porque ela corresponde à realidade e nos ajuda efetivamente a viver melhor, a tratar de problemas da nossa saúde emocional. Então, assim, esse é o ponto, quer dizer, o critério de cientificidade aqui não é o do método, é da eficiência, né? Obviamente que eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer, né, irem a psicanalistas porque eu estou dizendo para ir, né? Cada um faz o que acha que é mais adequado e vai compreendendo, mas assim,
ir a um psicanalista é ir ao encontro consigo e com o outro. Então, é uma relação completamente singular. E o Winnicott, ao observar muitos bebês, ao tratar de muitos pacientes, ele conseguiu chegar a essa compreensão de que, assim, e caramba, quando eu pego assim um panorama, aí eu consigo perceber cada um singularmente. Eu acho que é para isso que serve o pensamento dele, para a gente se compreender melhor e compreender melhor aquilo que vivemos, né? Que vai ser sempre de uma forma singular. Nossa, bom, obrigado pela pergunta respondida. André, se você quiser trazer, eu posso pôr na tela. Pedro, olha só, eu quero comentar 2 comentários ótimos, um do Luiz Antônio e um do Marcos. Quero fazer um link entre os dois. Tá e já adianto, obrigado, Luiz Antônio, obrigado, Marcos, pelas perguntas, né? As são perguntas assim, polêmicas e que é importante a gente falar sobre isso. O Luiz Antônio ele pergunta, né? Não sei se o Pedro achar para botar aí na tela. Opa, isso aí. Né? Ele pergunta assim, para ficar mais claro, a astrologia, por exemplo, seria também um saber? E aí, olha a parte importante. Onde estaria o limite entre a face e o saber? Depois eu vou comentar do Marcos. Pode deixar só do Luiz Antônio. Pode deixar na tela, Pedro, enquanto eu explico. Depois a gente passa para o Marcos. O Marcos é a última. Né? Eu vou só tirar só para não ficar na sua frente, mas a gente... Tá bom. Então, olha só. A pergunta do Luiz Antônio. Vamos acompanhar meu raciocínio. Né? Qual o limite entre a face e o saber? Essa pergunta é uma pergunta que as pessoas se fazem. Ela é uma pergunta, e aí, com todo o respeito e carinho de verdade, enquanto pergunta, ingênua em que sentido? Né? Porque, assim, não está no conteúdo. E aí não precisa ser a astrologia, pode ser a psicanálise, pode ser a ciência. Pode ser a ciência. Qual é o limite entre a farsa e o saber? A farsa é quando alguém pega um conteúdo e diz assim, esse conteúdo é a verdade. Por exemplo, a ciência. A ciência diz a verdade. Isso é uma farsa. Não quer dizer que a ciência seja uma farsa. Fazer esse uso da ciência é uma farsa. O que essa moça está fazendo é uma farsa. Astrologia, vamos lá, astrologia, que ela bota na mesma psicanálise, homeopatia, astrologia, né? Enfim. Astrologia, se você pensa que a astrologia te define ou diz a sua verdade, esse uso da astrologia é uma farsa. Mas só para dar um exemplo, se você pega a astrologia, por exemplo, né, e usa do mesmo modo que a psicologia norte-americana, com todos os critérios científicos, fala, por exemplo, dos temperamentos. Colérico, sanguíneo, melancólico, é a mesma coisa. Aí você vai pensar assim, até parece, eu tenho o temperamento colérico, fulano tem o temperamento colérico. O que a gente tem a ver um com o outro? Tem nada a ver, somos completamente diferentes. Ué, mas por essa medição, por essa leitura, os dois têm temperamento colérico. Fulano, Beltrano, os 3 são sanguíneos. Isso não vale nada. Não vale nada se você tiver essa má compreensão dessa ferramenta. Você vai ver assim, nossa, os 3 são sanguíneos. Eu diria assim, você não está entendendo a ferramenta. O que significa falar que alguém tem um temperamento sanguíneo? O que significa falar que alguém tem um temperamento colérico? Isso pode ser uma ferramenta de compreensão daquela singularidade, pode te ajudar a entender a maneira como aquela pessoa reage, funciona, se afeta. Para que isso seja útil e eficaz e faça sentido, você vai ter que entender a ferramenta e não olhar de fora e falar, é uma bobagem. Isso quer dizer que... Não. Então, a farsa está no uso. No uso. E aí aproveite, a Tereza falou da medicina. É igual. Se você pega, digamos, um exame de imagem, um exame de sangue, um exame, etc., né? E você usa isso como uma ferramenta para entender a pessoa real que está ali na sua frente, isso é uma ferramenta. Agora, se você acha, como sim, muitos médicos acham, aquilo diz a verdade do paciente, diz a essência do paciente, e está lá o paciente com algum sintoma, e o médico fala assim, não apareceu aqui no oráculo que revelou a verdade, não apareceu. Então, é psicológica, frescura, vai para casa. Aí, dali a 3 dias, ele morre. Por quê? Porque naquele exame não apareceu.
mas o médico nem investigou, porque não interessa para aquele médico saber o real. Interessa o quê? A representação, o mapa. Ele fez um uso péssimo da ferramenta. Por quê? Porque a cabeça dele está entre verdade e mentira, farsa e não farsa. Se ele sabe fazer o uso da ferramenta, não é farsa. Se ele faz o uso, é farsa. Então, o limite entre farsa e saber está no uso. Aí, ok. Aí a gente pode pensar assim, não, mas peraí, e o charlatanismo, e a pseudociência? Isso. Aí, como o Luiz enfatizou bem, aí vai ser uma proposta de verdade. Eu estou dizendo a verdade. É o que diferencia, por exemplo, um guru de uma prática de religare. O guru é o quê? Vai associar a religião, que não está disputando ciência, científico, não científico, vai associar o quê? Isto é a verdade. Então, está ligado a dogmatismo. Então, o charlatão ele é um dogmático. Né? As pseudociências se propõem como verdadeiras e, portanto, anticientíficas. O uso que essa moça faz da lacração e do cancelamento é totalmente anticientífico. A defesa dela, como eu mencionei, né, que por acaso ouvi na rádio, lá na coluna dela, né, da semente transgênica, com argumento completamente anticientífico, não tem nada de científico, é ideológico. Então, qual é a diferença entre a farsa e o saber? É essa. Não tem assim, isto é farsa, isto é saber, isso é legítimo, isto não é. Vamos cancelar aquilo e vamos enaltecer isso. Não. É, num certo sentido, mais complexo, num certo sentido, mais simples. Ok, Luiz Antônio? Ótima pergunta, porque é isso, as pessoas ficam pensando com essas dúvidas, isso, totalmente legítimas. Tá? E vou associar já com a do Marcos. Você põe a do Marcos, Pedro, e depois te passo a palavra, tá, Luiz? Essa aqui? Isso. Quanto à eficácia da psicanálise, há pesquisas experimentais que evidenciem sua utilidade comparada a outras abordagens da psicologia? Também, Marcos, ótima pergunta, e é isso, as pessoas perguntam isso, é legítimo, faz todo sentido ter esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida. Mais uma vez, com todo carinho, com todo respeito, também é ingênuo. Em que aspecto, em que sentido? Há pesquisas experimentais, qual o critério? Entende? Quem faz pesquisa sabe que não é assim. Que pesquisas experimentais que vão evidenciar a eficácia comparado com qual critério? No que você define o critério, você meio que já direciona o resultado. E, no entanto, são métodos científicos. Então, você vai colocar em que critério a pesquisa experimental? Por quê? Aí tudo bem, é a cultura atual. Esse resultado das pesquisas experimentais é tão respeitado como verdade, com valor de verdade, como episteme de valor de verdade da ciência, que chega ao cúmulo de ter igual uma moça como essa falando bobagem. Por quê? O que eu diria, tá, Marcos, é assim, vamos falar da eficácia da psicanálise. Por exemplo, você conhece pessoas que fazem psicanálise? Talvez algumas pessoas tenham uma relação dogmática com a psicanálise, ou mesmo religiosa no mau sentido com a psicanálise, supersticiosa. Outras pessoas, você vai perceber, cada um vai perceber, que vão fazer um relato assim, olha só, eu tinha tal limitação, tal dificuldade, medo de enfrentar a vida, medo de tomar decisão, medo de lidar com tal coisa, e mudou. Eu me sinto mais potente, eu me sinto mais livre, eu me sinto mais vivo, para usar um termo do Winnicott, eu me sinto mais criativo, eu não estou mais, pelo menos não tão movido pelas causas externas, pelo desejo do outro, pelo que vão pensar. E isso pode ser trazido por várias psicoterapias, e você com certeza vai encontrar muita gente que faz psicanálise que vai trazer esse relato. A minha vida melhorou. Ah, mas qual a pesquisa experimental que vai provar que a sua vida melhorou? Acho que a pesquisa experimental, primeiro, não prova nada, aí tudo bem. Qual pesquisa experimental vai evidenciar que a sua vida melhorou? Talvez não seja uma pesquisa experimental, talvez seja uma pesquisa qualitativa. Talvez seja conhecer pessoas, talvez seja nós mesmos nos submetemos a uma psicanálise. E ok, tem correntes diferentes, tem psicanalistas bons, ruins, melhores, piores, assim como tem cientistas e médicos bons, ruins, melhores e piores.
E assim como tem cientistas, pesquisadores que não sabem o que estão fazendo, porque podem saber na especialidade, mas não sabem o que é ciência. E por aí vai. Ok, Marcos? Enfim, espero que tenha ajudado a pensar, e é ótimo essas perguntas, mais uma vez, obrigado, porque, claro, as pessoas pensam isso, é legítimo pensar, faz todo sentido. E dá a ocasião, da gente justamente aprofundar o que é uma pesquisa científica, o que se evidencia ou não se evidencia, qual o instrumento, qual o resultado que esse instrumento pode oferecer e o que se busca. Só antes de passar a palavra para o Luiz, só mais um exemplo. Vamos deixar a psicanálise um pouquinho de lado. Vamos pensar na filosofia. Mas muita gente tem um relato assim, olha só, por exemplo, só para falar de psicanálise, né? Eu já ouvi várias vezes o relato assim, as aulas de filosofia que eu faço foram muito mais terapêuticas do que anos de terapia. E para outras pessoas, não. E aí? Vai fazer uma pesquisa para ver qual a evidência, se sim, se não, no número maior ou menor? Aí a filosofia não tem como. Ninguém vai dizer que a filosofia é ciência, nem vai querer que seja. E, no entanto, pode fazer bem, pode melhorar a vida, pode abrir a cabeça, pode fazer enxergar para além, né, de um palmo à frente do nariz, etc. Bom, é isso. Entrando nessa questão, assim, eu diria o seguinte, para mim, essa polêmica, se a psicanálise é ou não é a ciência, primeiro, é uma falsa polêmica, assim, não me interessa, de verdade, e com carinho, assim, não me interessa. Eu acho que qualquer psicanalista que fica se debruçando sobre se a psicanálise é ou não é ciência, deve voltar a procurar seu analista, enfim. Porque claramente, assim, alguém que está incomodado e se sentindo perseguido pela opinião dos outros e seguindo por um critério que é externo. E esse é o ponto, né? Pegando a pergunta que foi feita, enfim, eu não consigo visualizar aqui, então eu peço desculpas a quem fez a pergunta, porque eu não vou citar o nome, mas fica aqui o meu carinho. Pesquisa experimental envolve, primeiro, alguns métodos, mas, fundamentalmente, tem uma coisa comum, que é ter um caso controle, né? Ter um grupo controle e um grupo experimental. Significa comparar duas coisas diferentes. A despeito da psicanálise não ser uma ciência em si, ela pode ser estudada cientificamente. Entretanto, não com este método. Como muitas outras coisas na área da saúde, por exemplo, não são estudadas, especialmente as práticas terapêuticas em saúde, não são estudadas única e exclusivamente com esse método experimental. Caso controle, ou melhor, estudo de caso, né? Então, assim, estudo de caso é um método internacionalmente consagrado, que significa estudar o caso específico de um indivíduo ou de um grupo. Isso é utilizado na psicologia, isso é utilizado na sociologia, isso é utilizado na antropologia, isso é utilizado na medicina, na saúde coletiva, isso é utilizado na biologia, né? Então, assim, você vai ter estudo de caso de célula, por exemplo. Você vai ter estudo de caso de mães que passaram por uma experiência, sei lá, de tentarem o aborto legal e foram impedidas e tal, e qual é a repercussão disso na vida daquelas pessoas, daquelas mulheres, né? Enfim, estou dando aqui exemplos, ou seja, a ideia de que ciência é igual a ciência experimental já é uma má compreensão, inclusive, do que é a ciência. A ciência não é uma coisa. A ciência é um pacto de regulação, de autorregulação. Porque quem fiscaliza o cientista é outro cientista, entende? E aí a gente precisa falar assim, tá bom, agora, mas quem fiscaliza o conjunto de cientistas, o fiscaliza aqui é uma brincadeira, e com aspas, assim, é a realidade. Né? Porque, assim, uma ciência que não se proponha a honestamente tentar compreender a realidade,
compreender os seus próprios limites metodológicos, né? Não é ciência, mas pode ser uma ótima ficção científica. A gente vai ler os livros, vai assistir no cinema, vai adorar. Ué, mas ficção científica não é ciência. Então, a ideia de que a ciência é a única forma de falar da vida e é a forma verdadeira, isto é ficção científica, e eu adoro também, mas definitivamente não é ciência. Não tem nada a ver com ciência, né? Para terminar esse comentário, por que também não dá para fazer estudos de comparação da psicanálise com outras formas de terapia ou de psicoterapia? Porque os objetos são completamente diferentes. Psicanalistas não tratam, por exemplo, de transtorno bipolar da afetividade. Esta é uma categoria inventada por um determinado grupo que, no caso, em tela, é a Sociedade Americana de Psiquiatria, que organiza isto num grande consenso. É um consenso chamado Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, que está na 5ª edição, é o DSM, que, por sua vez, tem um documento similar, não é igual, porque é bastante mais amplo, que na Organização Mundial da Saúde se chama Classificação Internacional das Doenças, que é a CID, que está na 10ª para a 11ª edição. E ali há um consenso entre a comunidade de determinados praticantes de terapêuticas em saúde, no caso específico da Associação Americana de Psiquiatria, da psiquiatria praticada em larga escala ou hegemonicamente naquele país, né, que vai chamar uma certa conjunto de sinais e sintomas desta síndrome especificamente, transtorno bipolar da afetividade. Este conceito não existe na psicanálise. Portanto, você não pode comparar duas coisas, porque quando a gente nomeia e recorta, a gente inventa o objeto. O problema é achar que o objeto da psicanálise é um objeto inventado e o objeto da psiquiatria não é. Que o objeto da biologia não é inventado. Todos eles são recortes que a nossa inteligência, que a nossa criatividade pode fazer da realidade. E o uso da linguagem para tentar comunicar. Mas é a mesma coisa, assim, se você quiser traduzir uma palavra em português para uma palavra em inglês, isso pode ter um problema de tradução. Portanto, a ideia de que uma determinada palavra em português corresponde a uma outra em inglês é uma má compreensão das duas línguas. Todo tradutor entende que ele está fazendo uma interpretação. Portanto, toda pesquisa de comparação, como disse o André, já é uma interpretação com um determinado viés, que é o próprio método, e será melhor essa comparação, mais honesta, se a gente disser assim, assumir que está fazendo uma comparação e que vai ter sempre um grau de viés. Então, pegar indivíduos que sofrem de uma coisa chamada transtorno bipolar da afetividade, dividir em dois grupos. Um grupo controle, que vai ser tratado por 12 semanas por terapeutas cognitivo-comportamentais. E um outro grupo experimental, que vai ser tratado por psicanalistas por 12 semanas, isto não tem como funcionar. Simplesmente porque o tratamento psicanalítico em 12 semanas não corresponde ao que é a experiência de um tratamento psicanalítico. 12 semanas não tem nada a ver com o tempo médio de uma análise. E a própria categoria que alguém inventou não existe no outro saber. É a mesma coisa se duas pessoas resolvem ir para um duelo e uma escolhe a arma. Aí ela vai escolher a que ela domina. Então, assim, vamos lutar com espadas. Aí o outro nunca viu uma espada na vida. O que uma coisa tem a ver com... Assim, quem sair vivo disso é um grande, assim, lutador. Não, quem sair vivo disso foi o mais esperto que primeiro escolheu a arma. Então, assim, é uma bobagem a gente ir por esse caminho.
E é uma bobagem, estou usando de propósito o título, né, do livro, que bobagem, né? Dividir o mundo dessa maneira dicotômica entre o que é ciência é igual a verdadeiro e todo o resto não é. Isso é um mundo maluco, porque ninguém vai na padaria e fala assim, vou comer o pão, mas o pão ele foi cientificamente produzido, sim ou não? Ninguém entra num tribunal e fala assim, olha, eu vou seguir aquilo que for a determinação judicial porque ela vai ser científica ou não vai ser científica. A ciência é um fragmento da nossa existência. A maior parte da nossa vida não tem nada a ver com ciência. Então, é a mesma coisa, assim, se critica o sujeito que guia a vida porque ele abriu um determinado livro e leu lá um provérbio, e aquele provérbio tem que guiar a existência dele. Ué, se a gente toma a ciência, seja ela qual for, seja o recorte qual for das diversas ciências, com esse grau de fanatismo, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, assim, como o André já disse várias vezes, e eu estou me permitindo repetir, ciência não é igual a verdade. Ciência é igual a um conjunto de práticas que muito provavelmente nos ajuda a resolver problemas como é que a gente faz para pegar uma coisa de 200 toneladas e fazer voar do Rio para São Paulo. Mas talvez não ajude muito a responder como é que a gente faz para abraçar uma pessoa no enterro do ente querido que ela acabou de perder. E nem por isso o avião é menos verdadeiro do que o sofrimento e o abraço que o amigo deu no outro. Então, para experiências humanas diferentes, ferramentas diferentes. Essa ideia de que a gente vai medir o que funciona e o que não funciona, porque é ciência ou não é ciência, é dividir o mundo em duas coisas, e essa divisão é anticientífica, é falsa, é completamente equivocada, é dar uma objetividade àquilo que não tem, nunca teve e nunca terá. Que simplesmente é assim, o real é sempre transicional, como disse o Winnicott nesse sentido, e não é porque ele disse, é que ele, ao dizer, ele nos ajuda a compreender que é simplesmente isso. É uma constatação, não é uma fé. Não é assim, abrir aqui, ó, não é mais provérbios, agora abrir aqui um capítulo qualquer. Capítulo 13, Pediatria e Psiquiatria. Nela acredito, em nome do Winnicott. Mas não é. Ou seja, a ideia de que existe uma coisa, outra, que nos salvará de nós mesmos, seja Deus, a ciência, o Winnicott, o Circuito Saber, a autora e o autor do livro, esse é o problema. O problema está nesse desejo e nesse sentido, né, assim, fazer propaganda aqui do meu querido amigo e mestre André Martins. Assim, se vocês lerem a filosofia, a psicanálise do André, talvez esse ano ainda vai sair mais um livro. Vou dar esse spoiler. Assim, vocês vão perceber exatamente essa discussão de que o critério precisa ser o real. Né? Toda a discussão que ele faz em relação a essa ideia da metafísica, o Winnicott também faz, obviamente, de uma outra maneira. Que, assim, o desejo de inventar uma outra realidade para combater esta em qual efetivamente vivemos é um desejo humano antigo e reativo, para usar os termos do André Martins. E se a gente conseguir compreender esta reatividade, a gente vai conviver muito melhor com todas as ciências que existem e com todas as outras coisas que não são ciência e nem por isso são menos verdadeiras. Bom, é o seguinte, vocês dois, André, eu vou deixar você falar, mas antes, vocês dois que lidem com essa vaidade, da vaidade de vocês são incríveis, o nível de elaboração
sei lá, mental, psicossomática corpórea, vocês que deem os termos, é maluco, cara. Que aula que a gente está vivendo aqui. É uma alegria ouvir 1h40 de vocês falando, uma alegria verdadeira de querer continuar. Não sou só eu falando, Ellen, brilhante, vocês deram excelente aula. O Marcos agradecendo, a gente que agradece muito a pergunta, despertou tudo isso, né? Meus amigos, que aula é essa? Psicanálise, poesia, e fora, Ederlande, curso Clínica, Espinosa para Clínica Terapêutica Transformadora e muda o olhar sobre o seu próprio caminho. Muito obrigado. E eu queria também mostrar aqui o próprio Marcos, né? André, suas aulas me transformaram a vida, né? Depois, naquele momento de discussão. Eu vou só, antes de deixar seu comentário, só dizer para vocês que a gente está com 1h40, a gente espera mais 15 minutos aqui para a gente fechar as 2 horas bonitinho, e eu quero deixar claro a partir de agora que essa semana, pessoal, a gente abre as inscrições para a segunda turma do Fundamental em Winnicott. É um curso excepcional, muitos do que estão aqui no chat que eu estou vendo, que a gente nem deu boa noite para todo mundo, sintam-se todos abraçados, Onésimo, Maria das Graças, o Wagner, a Letícia, que fez comentários incríveis, se der tempo para a gente comentar lá em cima, a Letícia Cristina, o William, a Pris, o próprio Luiz Antônio, a Karen agora, a Ellen, boa noite, Ellen, alunos aqui de tantas turmas. Muitos de vocês já estão dentro do Fundamental Winnicott na turma 1, a gente está abrindo a turma 2 agora, as inscrições vão até a próxima terça-feira, dia 12, e a gente tem 2 coisas incríveis nessa segunda turma, e depois eu explico o curso. A gente tem um cupom de desconto muito bom para quem está aqui com a gente, mesmo se você estiver assistindo essa aula no futuro, mas o cupom só é válido até dia 12. O cupom é ciência. Então, na hora do carrinho, sabe quando você vai para o carrinho e compra? Ali você escreve ciência e você tem um desconto um pouquinho provocativo. Peço desculpas, sou eu que crio os cupons, não aguentei. E dizer também que dessa vez a gente vai abrir a turma 2 com um Zoom inaugural, com a presença da comunidade e com a presença do Luiz e do André, e de todos que ingressaram na turma 2, e também quem está na turma 1, fala comigo no WhatsApp. Na verdade, eu vou mandar um e-mail para vocês, mas também podem falar comigo no WhatsApp, tá tudo certo, para vocês também participarem, que a gente não teve esse Zoom inaugural na turma 1. Esses são os recados, eu vou só dizer para quem já quiser e dar uma olhadinha, para entrar circuitosaber.com/Winnicott, lá tá toda a descrição do curso por onde a gente caminha. Fundamental em Winnicott. Luiz Lessa e André Martins olhando a obra desse grande autor e a gente achando não o básico, mas o fundamental para pensar junto. É isso, né? Espero que sim. E queira ouvir o André, continuar ouvindo. E depois também, André, quando você disser, se você puder escolher assim a pergunta para eu colocar aqui na tela para a gente continuar. Então, Pedro, eu acho que a gente tinha previsto 1h30, que delícia que a gente está aqui 1h50. Acho que tá bom, né? A gente já passou do tempo planejado. Queria só agradecer a Pris, Letícia, você citou vários, também estou vendo aqui, né? Wagner, explanações brilhantes, né? Onésimo, que presente. Enfim, muitos comentários, muitas perguntas ótimas, não vai dar para responder todos. O Iderlande falando, a psicanálise me salvou, isso para mim é o que importa. Enfim, fico super feliz. A Karen Barbosa também, né? Oi, Karen, comentando, né, que depois de uma TCC que teve resultados mais limitados, a psicanálise me tornou uma pessoa mais livre, mais forte, me fez deixar cair sintomas, enfim. Álvaro fez comentários. Eu acho que a gente pode deixar, Luiz Antônio também, né, comentou aqui, se houvesse possibilidade de aulas para aprofundarmos questões sobre ciência e filosofia, eu voto sim. Muito bacana. Enfim, a Ellen, todo mundo, a Carol, né? Bom, eu acho melhor, porque senão a gente vai avançar mais ainda, a gente já por mais encontros como esse, né, que a gente possa ir numa frequência um pouco maior, não uma vez por ano, mas talvez um pouco mais que isso, botar esses dois para conversar em temas, tantos temas que surgiram aqui, quero muito. Uma questão técnica, Ellen perguntou que dias são os encontros do Fundamental Winnicott. Esse encontro de terça que vem é um encontro inaugural para a gente se conhecer como turma, Ellen. Que legal, estamos juntos, criar esse consenso, esse sentimento de coletivo. Mas o Fundamental Winnicott, ele é completamente gravado. Ele foi pensado, acho que a gente criou ele em 2022 para
ser o curso de cabeceira. Então, assim, ele é totalmente gravado, passando por tudo, ele não tem encontro Zoom. Esse é um encontro excepcional dessa segunda turma, espero que vocês possam estar com a gente. Bom, então já vou me despedir com todo o carinho, um abraço muito, muito carinhoso. Para mim é sempre assim, uma alegria e emocionante estar tendo essa troca, essa conversa e poder compartilhar essas reflexões. É muito, muito gostoso, muito, muito prazeroso, e eu fico muito feliz da gente poder estar sempre compartilhando, e tem os produtos da Circuito Saber que fazem a gente poder, né, estar pensando em novos produtos e fazendo circular. Enfim, foi um grande prazer. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado também, abraço para os que vão assistir essa aula posteriormente. Ela vai ficar disponível no meu canal do YouTube, André Martins Filosofia, no canal da Circuito Saber também. Enfim, é isso. Estou vendo aqui a Karen. Fiquei interessado em conhecer o Winnicott. Conheçam o Winnicott, é um novo paradigma em psicanálise, é a psicanálise mais imanente que tem. Não tem essa bobagem que a gente vê muito dentro da própria psicanálise. É psicanálise? Não é psicanálise? Para com essa bobagem. Vamos se permitir ser livre pensador, pensar assim, pensar livre, cada um pensar com a propriedade. Pensar, sentir, enfim, conheçam o Winnicott, vale a pena. Bom, paro por aqui, passo a palavra para o Luiz, renovando meu abraço e meu agradecimento a todos. Poxa, eu também fiquei muito feliz e emocionado aqui com o nosso encontro. Vi aqui alguns comentários, né? Eu sou meio noob aqui no uso dessa ferramenta, né? Mas, enfim, vi a Ellen me mandando um abraço, então um super abraço para a Ellen, a Carol brincando aqui com a minha caneca do Café Filosófico, a Priscila, enfim, que trabalhamos juntos, um prazer grande, fui aluna da universidade onde eu dei aula por 12 anos. Vi também uma mensagem da Letícia, que faz parte de um grupo de estudos, enfim, que eu coordeno. Puxa, e a todos e todas que ou eu não consegui reconhecer ou simplesmente não vi aqui mesmo, o meu abraço e meu agradecimento. Eu quero, enfim, eu sou péssimo em fazer propaganda, mas vou tentar, né? Enfim, eu quero de verdade convidar vocês para conhecerem esse curso, porque ele foi feito com esse carinho e esse jeitinho que a gente está aqui. Todas as aulas, né? Se eu não me engano, são 17 ao todo, agora já não lembro mais de cabeça, foram gravadas lá na casa do André, exatamente nesse escritório aí, né? Um estúdio. Eu e ele lá juntos, e o Pedro remotamente. Então, é esse trio, esse encontro que a gente fez aqui, é o encontro das 17 aulas. Então, é sempre... Toda aula tem um tema específico, textos de referência, e é esse diálogo entre eu e o André, pensando, né, como o Winnicott nos ajuda a viver melhor, e para aqueles e para aquelas que trabalham como terapeutas, como psicanalistas, como é que a obra dele nos ajuda a trabalhar melhor, a ajudar de uma maneira mais adequada os nossos pacientes, os nossos clientes, enfim, o nome que cada tradição queira dar, porque a gente não fez um curso para psicanalistas, a gente fez um curso para quem quer entender melhor a si próprio e entender melhor o que faz. Pode ser na clínica, pode ser na educação, pode ser no que for, na área que for, né? E na vida. Na vida, exatamente. Então, assim, é um autor que a gente quer apresentar para vocês, a gente fez isso já, né? Então não é só que está feito, né? A gente quer apresentar como esse quarto amigo do trio, né? E eu acho que a gente vai ficar muito feliz de, nessa relação do curso, sermos os seus amigos também, né? A gente quer conversar de amigo para amigo, né? Nesse diálogo da amizade, ou seja, a amizade comporta a diferença, comporta o pensar de maneiras diversas. O nosso curso é para conhecer o Winnicott, para se aprofundar em o Winnicott, mas não é para convencer ninguém em relação ao Winnicott. Ou seja,
a nossa amizade é baseada na liberdade do livre pensar de cada um e de cada uma, dos nossos pensamentos, do pensamento do Winnicott, obviamente, que é esse amigo que nos reúne, mas de cada uma e de cada um de vocês. Então, eu convido de coração para fazer parte dessa segunda turma, dialogar com a gente, cada um à sua maneira, e como bem disse o André, não tem decoreba, é para ajudar a compreender. Então, vai ser uma alegria estar com vocês nessa jornada. Perfeito. Muito obrigado a todos. Vou dizer de novo, circuitosaber.com/Winnicott. Se você está vendo essa live agora, faça a inscrição agora com o cupom CIência. Quando você entra lá no carrinho final, igual quando você compra nas lojas online, você põe o cupom e tem o desconto. E se você está assistindo até o dia 12 de setembro de 2023, porque essa live vai ficar pública, alguém pode assistir em 2026. Daí, meu querido, na turma 2, espero que a gente já esteja na turma 12, mas então, se você está assistindo até 12 de setembro de 2023, use o cupom CIência, inscreva-se, vem com a gente, vai ser uma turma bastante especial, e é um curso muito especial, como foi dito. Então, muito obrigado novamente, André, Luiz, e a todos que estiveram aqui. Fico muito feliz. Por mim, a gente encerra aqui. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado Pedro, obrigado André, e obrigado a todo mundo que esteve com a gente nessa aula, nessa live. Abração, Luiz, Pedro e a todos. Até. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.